Olá, que bom encontrar, saber que vocês estão aí interessados em mais um Conversas Íntimas. Essa é a nossa primeira sessão de 2025 com o tema sexualidade e parentalidades. Conversas íntimas, para quem está chegando pela primeira vez, é um mimo meu. Essa é uma forma de eu continuar, por morar na Suécia, conectada com a língua portuguesa, com os brasileiros, com o Brasil. Também uma forma de eu compartilhar o que eu tenho aprendido, o que eu tenho estudado, o meu campo de trabalho, de pesquisa e de encantamento, que é sobre a sexualidade humana. São encontros mensais e que, a partir do mês que vem, a partir de março, eles vão acontecer sempre na última sexta-feira do mês, 1 hora da tarde para quem está no Brasil, 5 horas da tarde pelo fuso para quem está aqui em Estocolmo. Então, para quem também não me conhece, Ilana Elear, estou na Suécia desde 2011. Minha formação é em pedagogia, meu doutorado é em educação, mas migrei para o campo da sexologia há 2 anos atrás, um pouquinho antes eu pensar que o interesse por literatura erótica me fisgou, me trouxe pelo peito. Então, sou autora dos livros M o Sexo, M o Poliamor, além de livros de poesia e de prosa. Atendo aqui como sexóloga em Intimacy Guide, como falo na Suécia, na Lusthuset, Casinha do Desejo, no jardim da nossa casa. Então, bem-vindo. Estou gravando aqui do jardim da nossa casa, uma casinha de madeira. E sintam-se muito à vontade para a gente poder conversar. A ideia é bem informal, uns livros contemporâneos que analisam e trazem pensamentos, reflexões sobre a sexualidade para a gente poder conversar depois sobre isso. Por que que eu escolhi esse tema e por que que eu escolhi esse livro? Eu fui inspirada por uma cliente que entrou em contato grávida e eu perguntei, mas qual o seu interesse? Por que você quer trabalhar comigo nesse momento da sua vida? É de praxe, né? A gente tentar entender quais são os desafios, se o cliente tem está passando por algum tipo de dúvida ou de problema, e também a gente tem o grupo de pessoas que tem o interesse em enhancement, em melhorar alguma coisa, explorar alguma esfera da sua sexualidade. E ela disse: Não, tá tudo ótimo, tá tudo completamente maravilhoso. Eu tô aqui porque eu quero me preparar pelo que está por vir. E aí eu pensei, gente. Que interessante a pessoa, né? Imagina se a educação sexual realmente conseguisse dar conta de informar as pessoas sobre as diferentes transições que acontecem na nossa vida, não apenas no nosso corpo, nas diferentes fases. E aí me veio esse livro da Karen Gurney, que foi recomendado pelo SIX, que é um dos lugares que eu estudo, o Centro de Sexologia Contemporânea, no Reino Unido, e que eles tinham recomendado esse livro. E eu lembro de eu ter ficado muito, como fala? A primeira impressão que eu tive não foi das melhores, pelo título, né? Porque eu já conheci o livro dela, Mind the Gap, eu gosto, mas How Not to Let Having Kids Ruin Your Sex Life pareceu muito sensacionalista e aí eu pensei, nossa, isso não tá legal. Mas eu pude entender que, ao ler o livro, eu entendi por que que ele estava sendo recomendado, porque a Karen traz a linguagem super inclusiva, ela aborda tanto pessoas que estão em relacionamentos monogâmicos como não monogâmicos. Embora ela reconheça que exista um espaço, né, uma lacuna em relação a estudos com famílias trans, ela também coloca isso e tenta trazer perspectivas para fora da cis heteronormatividade. Então, é um livro inclusivo, conta, tem TED Talk dela também, mas ela conta sobre, desde criança, velejar, ela tentou encontrar uma metáfora que desse conta da parentalidade como uma travessia marítima, um encontro a uma tempestade inevitável, mas quais são as ferramentas importantes de se ter enquanto se está dentro desse barco, né? Passando pelo que tem o estar por vir. Então, é um livro de fácil, ele está em inglês, ainda não está em português, mas de uma leitura muito fácil, muito prática e muito cuidadosa. Esquece esse título. Acho que eu vou escrever para ela e falei: olha, amei, 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 mas esse título talvez tenha sido alguma coisa do editor, né? Também estava aqui pensando que não dá para a gente falar sobre mudança
de sexualidade, intimidade, parentalidade, se a gente não lembrar o que é o desejo para a gente, qual a expectativa, qual o entendimento de desejo e de intimidade. E aí eu convido a vocês nesse momento, né, pegarem um papel, anotarem do lado, qual foi a última vez que você se sentiu verdadeiramente desejado, né? Como é que a gente associa a ideia do desejo quando a gente fecha os olhos e pensa em desejar em ser desejado? Quais são as cenas? O que é que aparece para você? Tanto das mensagens que a gente recebe do mundo, como também da sua própria história. Porque o sexo, ele tá para além do físico, né? Ela também usa a metáfora do espelho como um espelho que refletisse muitos dos nossos medos, mas também dos nossos sonhos, das nossas necessidades emocionais, dos nossos modos de buscar conexão. Então, o que significa para você o sexo? O que significa desejar e ser desejado? Daí ela continua, ela traz muitas imagens, né? Tanto da tempestade, da travessia, traz do espelho, traz da montanha-russa, da parentalidade, traz vários exemplos divertidos, tem um certo humor. E ela fala, por exemplo, uma montanha-russa que faz a gente transitar de forma brutal, né? Entre a ternura e a irritação e a irritabilidade, né? Com os nossos parceiros ou parceiras. No momento você tá ali, ai, que coisa mais linda, trocando uma fralda, lendo para um bebê, ou cuidando, levando até a escola, levando uma atividade para outro lado. Que exaustão, que falta de tempo, onde eu estou nesse momento? Onde fica o sexo nessa montanha russa, com todas as mudanças que a parentalidade traz para a nossa vida, com a exaustão física, e inclusive com a ironia que seria se os filhos vêm como fruto, como florido de um ato também íntimo e sexual, por que será que assim que eles chegam é justamente a sexualidade que fica uma das áreas que ficam com menos atenção, né? E podem acabar sendo motivo de mais frustração. Eu diria que é um livro para você entrar em contato com as ideias, mas também para entender que você vai entrar num lugar de perguntas. Muitas perguntas vão ser feitas para o leitor, para a leitora. E ela vai e pergunta o que o sexo representa para você. Eu pergunto, o que o sexo representava para você e o que o sexo representa para você após os filhos? A pesquisa que ela traz e que é muito comentada em diferentes canais de sexologia, em artigos, é sobre as mais de 200 motivações que foram encontradas, pesquisadas, mapeadas, pelos quais as pessoas têm relações sexuais. Se a gente pensar em categorias, a gente encontra tanto aspectos físicos, como alívio de tensão, tem gente que pode inclusive comparar como se fosse um exercício físico, a parte também com algum objetivo específico, tanto pessoas que estão tentando uma conexão ou estão tentando resolver um problema, às vezes entendem a intimidade, esse momento sexual como uma forma de resolver algum conflito, ou então para conseguir engravidar, por exemplo. Também ela comenta sobre essa motivação quando ela tem uma força motriz positiva, que é muito diferente de quando ela tem uma motivação negativa, por exemplo, eu quero evitar ser abandonada, ele pode me deixar, ele vai procurar alguém fora, então é melhor que eu esteja disponível. Todos esses que não vêm de um desejo genuíno, são motivações que a longo prazo não fazem com que o relacionamento seja satisfatório. E o que fica marcado é que, embora no senso comum a gente associe o desejo, a vontade de ter uma conexão íntima e sexual, esteja ligado ao famoso desejo espontâneo, aquele que vem, né, do meio do nada, aquele que você olha um para o outro, é quase da primeiro momento da paixão, e quando você está descobrindo alguém, está esperando pelo seu recém-namorado, namorada, namorade, ou namorados, essa novidade, essa falta de previsibilidade, essa distância entre a possibilidade e realmente fazer a coisa em si, tudo isso é retratado como se fosse a forma praticamente única de se desejar alguém. E o que a gente vai trabalhar com o livro, e que não só nesse livro, mas com tantos outros, já trabalhei no Conversas Íntimas com outros livros que falam sobre desejo, e do próximo mês de março também vai ser sobre desejo, que a gente precisa conversar mais sobre esse desejo. É a diferença entre o desejo espontâneo e o desejo responsivo.
Então, essas manifestações do desejo espontâneo, que seriam: olhei para você, abri a porta de casa, vejo você aqui, eu quero subir em cima de você e dar um beijo e tirar minha roupa, que é como aparece nos filmes, ela costuma estar muito relacionada com uma novidade, ou em, né, relacionamentos que estão começando com pessoas novas, ou então também dentro de uma sexualidade, uma expressão geralmente mais masculina. E aí tem hipóteses para isso, se é relacionado à testosterona, se é relacionada à socialização desses meninos, desses homens, se é por todas as barreiras que nós mulheres temos em tantas esferas sobre comunicar o que a gente deseja e conseguir dizer não, enfim, tem muita conversa. Mas, de qualquer maneira, praticamente esse é o único desejo que aparece, o espontâneo. E vocês podem ver que, inclusive em filmes românticos, como acontece quase sempre nessa mesma linha, que as pessoas se encantam, se apaixonam, elas estão se conhecendo. E o que acontece depois? Como é o desejo para quando, que não acontece de forma espontânea, um desejo que ele está ali precisando de um toque, de um estímulo, está precisando de um contato para poder florescer. Eu também amo o que é falado aqui, essa citação, né? Sex can be whatever you want. It could be an intense all-night kissing session, oral sex only, or both of you being sexual together with no penetration and no orgasms. A gente amplia essa ideia de que o sexo, a intimidade, seria só relacionada com penetração, pênis e vagina, pênis, ânus, você pode explorar que seja uma amplitude que caiba ao seu corpo, à sua existência inteira. Agora, sobre gravidez, tentativas e desejo, o livro também aborda de forma muito delicada essas transformações profundas que podem acontecer tanto no corpo como nas emoções de quem engravida. Para algumas pessoas, o aumento do desejo sexual acontece, talvez também pelo aumento do fluxo sanguíneo, os orgasmos podem ser mais intensos, uma maior sensibilidade nos genitais e também nos mamilos. Para outras pessoas, pode trazer muitas inseguranças em relação à mudança no corpo, ao cotidiano. Sobre o corpo, a gente sabe que não é a mudança do corpo em si, mas a relação que nós, individualmente, mas também enquanto sociedade, temos com relação ao nosso corpo, como que a gente olha para esse corpo em transição, em mudança de fase. Então, a relação que a gente nutre com ele, integrar a identidade de mãe e de pai com a de pessoa desejante, com a de pessoa que abraça Eros. Como é que fica isso? Inclusive, no livro tem essa imagem que eu acho interessante, que é a partir do momento que a mulher engravida, principalmente a mulher, a gente está falando de uma sociedade patriarcal, é como se o erotismo fosse arrancado a fórceps dali. A partir desse momento, a partir da chegada do primeiro filho, do bebê, essa mulher, então, ela teria que abrir mão de todo o seu erotismo e focar especificamente na criação das crias, né, dos seus filhos. Então, sobre a identidade sexual e pensar nesse corpo que se transforma, no cotidiano que se transforma, na relação que se transforma, lembrar de se perguntar: quem eu era antes da parentalidade? Quem você era? Como você é agora? Como você se percebe como pessoa desejante? E o que mudou nas suas preferências e percepções sexuais? A autora ela também provoca, não só para falar sobre parentalidade, mas ela faz a gente voltar no tempo e fala como é que eram as suas preferências sexuais, qual era a sua identidade sexual quando você tinha, né, menos de 18 anos? Ao longo do tempo? Qual a mudança que você sente de lá para cá na forma como você expressa o seu desejo, na sua autoconfiança, na... Enfim, e aí eu acho que quando ela faz abre o espaço para esse túnel do tempo, também é um túnel que também floreia, que nos leva a pensar como será esse nosso futuro em relação à nossa identidade sexual, sempre fluida, sempre em construção. Não daria para falar sobre essas transformações sem levar em consideração alguns pontos bem importantes. O primeiro deles, que ela também fala de uma forma bem contundente, que seria: pesquisas mostram que 90% dos casais enfrentam desafios sexuais no primeiro ano, após a chegada, né, do bebê, ou dos bebês, se forem gêmeos.
Mas pensa bem, 90%, na verdade, não é uma exceção, não é uma falha, não seria o fracasso do casal ou da configuração amorosa, cuidadora dessa criança ou dessas crianças. Seria parte do processo, seria praticamente previsível. Então, se a gente sabe que vai passar sobre esses desafios, como é que a gente vai aprender a lidar com isso? A gente sabe que a visão, quando se a gente começa a ver e entender o outro, o parceiro, a parceria, o parceiro, como apenas pai, apenas não, co-parenting, alguém que está ali compartilhando, quando está, né? A gente sabe disso também. Você está falando aqui de uma configuração específica quando imagina as mães solo, né? Que a gente tem esse número muito proeminente no Brasil. Mas, de qualquer maneira, pensar que essa privação de sono, mudanças corporais, principalmente a desigualdade na divisão das tarefas, a dificuldade de comunicar o que você deseja, tudo isso compromete bastante a sexualidade, né? Como aparecem como desafios que a gente tem que levar em consideração. A Karen devota praticamente um capítulo inteiro para falar sobre o mental load, sobre a carga mental, e ela traz de forma bem explícita, inclusive, aliás, todos os capítulos trazem no final dicas, atividades, como é que você conversa, guias, roteiros, inspirações para se pensar junto e muitas perguntas. Mas sobre a carga mental, que parece, inclusive ela traz um dado bem interessante, que é sobre o contexto escandinavo, que a gente sabe que é um dos países com maior equidade, né, entre gênero, mas que ainda assim, mesmo aqui, e morando na Suécia, confirmo, tem pesquisas locais que mostram que ainda assim, ainda que haja muito mais equidade e um entendimento da importância do equilíbrio da divisão das tarefas, ainda há mais carga mental para as mulheres do que para os homens, mesmo com os dois trabalhando full-time. Ela vai mostrar o mapa, e vai dizer, olha só, tem que pensar o seguinte: primeiro, uma hora de sono, ela traz pesquisa mostrando que uma hora de sono a mais aumenta em 14% as chances de que interesse sexual para a mãe depois. Então é muito importante ter o sono. Mas ela vai marcar sobre como é que se configura, como é que essa carga mental acontece, porque ela pode parecer tão invisível, pode parecer tão não importante, né? É tão uma responsabilidade sobre planejar, organizar, lembretes, ficar ali no grupo do WhatsApp na escola dos filhos, planejar as refeições, enfim, tá tudo aqui nos slides para vocês acompanharem. E além disso, deixo aqui a dica bem explícita sobre a referência que ela traz no livro, que também é bem conhecido. Esse livro tem documentário, tem os cartões, os cards que você pode jogar, né, com seus parceiros, parcerias, parceira, para poder entender e colocar em prática. Ela faz, inclusive, assim, um currículo de equidade sobre como fazer com que a carga mental não fique sobrecarregada e sob a responsabilidade sobre apenas uma pessoa, porque isso vai interferir os efeitos sentidos para a intimidade, além de tantos outros aspectos, né, sociais dessas relações. O impacto para a intimidade, ele é sabido, ele é estudado, não há espaço mental, não há interesse, não há desejo que consiga se manifestar quando a pessoa se sente frustrada e sendo completamente responsável por uma carga mental pesada, contínua do cotidiano, dessa rotina. Uma coisa linda que ela fala no livro é que para ela sexo é comunicação. E aí no livro vocês encontram por que direitinho ela usa, e ao mesmo tempo ela também comenta sobre como o sexo é o ponto de partida mais óbvio e o mais evitado. Eu acho tão linda essa parte do livro quando ela fala que para ela sexo é comunicação. E ela vai explicar no livro por quê de uma forma é, muito interessante, que eu deixo o convite para vocês explorarem depois mais no livro. Mas não se dilui, ele perpassa todo o livro, que é importante saber comunicar sobre o desejo, sobre a falta dele, sobre o que se gosta, sobre o que não se gosta, sobre quem você é, quem você se sente no meio dessas transformações, o que você espera de quem está ao seu lado. E tem várias dicas dentro do livro para isso.
Eu disse que o livro tem partes muito práticas e realmente tem. A Karen deixa um barômetro sexual que ela diz que já trabalhou, inclusive, com grupos de clientes dela, que tem uma pergunta, né? Que seria, ela até indica, você pode responder separado, você pode responder por e-mail, depois você troca, ou então se encontram para falar, discutir sobre as respostas. Mas seria como é que tá esse beijo apaixonado? Ele tá acontecendo só durante o sexo ou não tá acontecendo mais? Em relação ao prazer e à intimidade, esse prazer, esse orgasmo, essa satisfação tá bom para os dois lados? É fácil se comunicar sobre sexo ou tem algum aspecto que você sente que não pode falar, é sensível? A variedade, como é que tá? É mais ou menos como a gente viu no outro Conversas Íntimas, sobre sexual script, que seria, né, mais ou menos um roteiro, mais ou menos da mesma forma que vai acontecer, você quase já até sabe o final do filme. É a parte do equilíbrio entre as tarefas domésticas, nem se fala, um capítulo a parte só sobre isso. Tá muito predictable, né? Tá muito previsível. Como é que a gente faz em relação a isso? Existe algum planejamento para a intimidade acontecer? E aí ela até faz uma distinção entre planejar, porque alguns sexólogos e terapeutas sexuais costumam recomendar que se quando há o desejo, discrepância de desejo, ou quando está com pouco desejo circulando, para que esse momento seja agendado, né? Aí ela vai falar que ela não gosta de agendar o sexo, agendar para o sexo, mas de agendar para a intimidade. E essa intimidade pode ser muito pequena, muito curta, pode ser 5 minutinhos, 15 minutinhos, mas que ela não deixe de faltar, né? A mesa. Outro aspecto muito importante seria essa intimidade que também passa por marcas não sexuais, sem intenção de chegar ao orgasmo, sem intenção de chegar à penetração para quem entende a sua sexualidade envolvendo a penetração, para ir além disso, como é que estamos de massagem, como é que estamos de beijos demorados, como é que estamos de olhares lembrando do que faz com que você admire tanto a pessoa, as pessoas com que estão ao seu lado nesse momento. E é tão bonito. Ao longo do livro, como eu disse, ela deixa várias perguntas, e eu separei essas que eu acho que são fundamentais. Um de nós sente tristeza com a frequência sexual? Alguém, né, quando eu trabalho também muito com discrepância de desejo, que seria quando alguém na relação tem mais vontade, sente falta, seja da frequência, seja da qualidade, seja, da forma, como é que esse sexo poderia acontecer, esse momento de intimidade. Eu vejo meu parceiro como alguém desejável, né? E me sinto desejável. A gente se beija sem pensar que isso precisa levar a algum lugar. O sexo virou uma obrigação. E como é que a gente expressa o desejo no dia a dia? Como é que isso, para além da relação que já pode estar estável, que se os filhos já tiverem mais crescidos, como é que esse desejo ele pode. Fala para mim, escreve para mim. Essas conversas não são fáceis e eu também recomendo, se vocês quiserem, né, o apoio de um sexólogo, terapeuta sexual, de psicólogo, para fazer, mediar todo esse processo, recomendo. Como fortalecer a conexão sem pressão, porque principalmente para a mulher que acabou de ter o filho, está com os filhos, ainda mais nos primeiros anos, e nem sem contar o primeiro ano de todos, mas como a gente pode fortalecer a conexão sem pressão para que essa conexão deva chegar necessariamente a uma full picture, full scene, ou full movie, tem que ser tudo completo, quando há formas, muita ternura para reaproximar, para quem você ama e para mostrar afeto, para mostrar encantamento e para explorar uma linguagem do desejo. Eu vou deixar aqui, para finalizar, quais são os 3 maiores desafios que a parentalidade trouxe para a sua vida sexual. Pergunta aí, como é que é a divisão de tarefas, afeto, desejo entre vocês? Vocês têm pelo menos 5 minutinhos diários para uma conexão emocional, pode ser ficar nariz com nariz, um beijinho, ou um beijão delicioso, ou uma massagem, ou um aperto um do outro, né? O que muda na sua identidade sexual? Tem alguma fantasia que você ainda não compartilhou? Tem gente que brinca e fala, tem dormir a noite inteira, que não é brincar, é verdade. Lembra do sono, a importância do sono. Sem ele não dá para ir para lugar nenhum.
E outra coisa que é muito importante no livro seria estratégias para pensar como eu posso ouvir o seu não com acolhimento. Porque quando a gente fala de discrepância de libido, quando um quer mais, outro quer menos, e alguém pode se sentir rejeitado, pode se sentir colocado à parte quando você diz que não tem interesse, ou quando, né, se vira para o lado, ou encontra, começa a evitar qualquer tipo de toque para que isso não seja um gatilho para ser interpretado como uma possibilidade de que haja uma intimidade. Então, como é que a gente aprende a comunicar esse não, né? O não, não hoje, não dessa forma, não desse jeito. E, e por um outro lado, investigar e saber o seguinte: como é que essa pessoa poderia se aproximar de mim de um jeito que me faça bem, que eu não preciso dizer não, não preciso dizer não para tudo. Qual é a parte dessa aproximação que seria bem-vinda? O que é que você gostaria de receber? Como trabalhar isso também com os clientes? Tem vários livros complementares que podem ser preciosos para essa descoberta, né? Como bússola. Então, aqui para fechar, né, porque o formato do Íntimos é assim, 30 minutos de apresentação de conteúdo, a gente começa com 10 minutinhos para poder apresentar quem está no grupo e depois abre para essa roda de conversa íntima, que dura uns 20 minutos para vocês se colocarem. Para quem está vendo depois, estão aqui algumas imagens, né, da Revelando, com essas pinturas incríveis para inspirar a gente. E agradecer essa ilustração da Eva Oviedo, que, aliás, foi ela que fez a capa de três livros meus, né? Eu tenho 5 publicados, ela fez a capa de 3, né? Amo Sexo, Amo Poliamor, também fez de Encontros de Neve e Sol, primeira edição. E aí sou completamente encantada pelo trabalho dela. Eu fui no Instagram, vi essa imagem e falei, gente, que mais empoderado do que isso não dá, né? Olha, vamos que vamos falar sobre parentalidade. E aí peguei e usei a essa imagem no convite e então recebi vários comentários também falando sobre a beleza dessa imagem, então deixo aqui para quem quiser conhecer mais o trabalho da Eva, que é simplesmente fabuloso. E aqui algumas das referências das leituras recomendadas e citadas no livro que eu fiz referência durante a apresentação. Muito obrigada pela participação. Aqui já temos o próximo Conversas Íntimas para março. A partir de março, Conversas Íntimas vai acontecer às sextas-feiras no horário do almoço. Então, já aproveita, tem aqui o linkzinho, inscreva-se e a gente se vê por lá. Muito obrigada pela presença. Espero encontrar vocês nas próximas Conversas Íntimas. Se você está assistindo aqui porque não conseguiu participar, se sinta muito acolhido, pode mandar suas impressões, compartilha com quem você acha que possa ser interessante ter acesso a essa informação e a gente continua em contato. Tenha uma ótima continuação de dia, de tarde, de noite, onde quer que você esteja. Tchau.